Não, esse vídeo não é um clickbait e sim, eu tive o meu processo de residência permanente aqui pro Canadá negado. Essa história nunca veio parar aqui no canal, mas hoje eu decidi contar pra vocês. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou a Nath Fernandes. Nesse canal eu compartilho várias dicas de estudo e trabalho aqui no Canadá. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou abrir alguns assuntos pessoais que eu não costumo contar aqui no canal. Por que eu decidi fazer isso? Porque a gente está passando por uma situação bem chata aqui no Canadá, devido às recentes mudanças do governo canadense. Até o final do ano de 2023, as pessoas conseguiam vir para cá com uma reserva financeira exigida pelo governo no valor de $10 mil para estudante internacional que viesse solteiro. O governo subiu isso para $20 mil, dobrou a comprovação. Famílias de 4 pessoas precisavam de $20 mil e hoje elas precisam de quase $40 mil para chegar aqui no país. Fora o valor do curso. Tem vídeo aqui no canal onde eu falo, né, que a comprovação dobrou, eu explico bem certinho essa história. Então, se você quer entender um pouquinho melhor como que ficaram essas novas regras da comprovação financeira, procura aqui no canal. Acho que eu coloquei faz umas 3, 4 semanas esse vídeo. E aí, pouco tempo depois dessa notícia, agora no final de janeiro de 2024, o governo vem novamente com novas regras e agora é outra notícia extremamente complicada para muitas pessoas que estão se planejando para vir aqui para o Canadá. O governo propôs tirar o direito dos cônjuges trabalharem de forma full-time pelo período de 2 anos, ou seja, pelos próximos 2 anos, quem for vir para cá em casal ou família não vai ter mais como contar com esse salário do cônjuge que antes vinha aí trabalhando e conseguiam meio que melhorar o orçamento como um todo da família. Tá, então essas foram as duas principais mudanças. Como hoje eu trabalho como consultora educacional, eu tenho contato assim com muitos clientes que já estão aí no planejamento há pelo menos 2, 3 anos e foram pegos de surpresa com todas essas novas mudanças. E eu imagino que muitas pessoas que me seguem aqui no YouTube também estão passando pelo mesmo problema, pela mesma dificuldade. Então eu pensei de hoje fazer um vídeo diferente, compartilhando um pouquinho das dificuldades que eu tive como imigrante. Esse mês eu completo 8 anos de Canadá. Eu vim pra cá em 2016, como estudante internacional, fiz todo o caminho das pedras para conseguir a residência permanente, mas nem tudo nessa trajetória foi simples, rápido e fácil. Meu objetivo com esse vídeo é trazer para vocês essa realidade, porque muitas pessoas que estão hoje aí frustradas, decepcionadas por verem seus planejamentos irem por água abaixo, diante de tantos complicadores que o governo trouxe agora para esse ano de 2024, que através da minha história, do pouquinho que eu vou compartilhar com vocês aqui, vocês consigam enxergar caminhos para a realidade de vocês. E entender, gente, que nem sempre o não de Deus ou o não do universo é algo ruim para sua vida. Então vamos lá, para dar um contexto aí, a gente já vai chegar nessa questão da residência permanente. Isso aconteceu no ano de 2021, esse evento aí de ser negado o meu PR. Mas para dar aí um contexto para quem não me conhece, caiu de paraquedas nesse vídeo, vou contar bem rapidinho para vocês. Em 2015 eu decidi vir para o Canadá, fiz todo o meu planejamento lá no Brasil, comprei o college que eu ia fazer, apliquei para o visto e o meu visto foi negado. Essa foi a primeira dificuldade que eu enfrentei no meu planejamento de intercâmbio aqui no Canadá. Tive o visto negado em novembro de 2015, essa história veio parar aqui no canal. Na época eu tinha feito com uma empresa de imigração, eles acabaram cometendo vários erros no meu processo foi devolvido. E aí, quando eu fui reaplicar, eu decidi fazer tudo sozinha. Eu estudei o site do governo, eu refiz a carta de explicação que a gente tem que mandar para o governo canadense. Ao contrário do visto americano, né, que você tem aquela entrevista com o oficial de imigração, aqui no Canadá não tem isso. Você simplesmente escreve uma carta falando, né, exatamente como que você está se organizando financeiramente, quais são os seus objetivos profissionais para estar escolhendo aquele curso. Tem toda uma cartilha ali para ser seguido e foi exatamente o que eu fiz. Eu estudei o site do governo por pelo menos uns 3, 4 dias, fiquei lendo todas aquelas páginas. Tem um guide lá sobre study permit, li tudo, apliquei novamente. E aí no comecinho de 2016, já em janeiro, eu tive meu visto aprovado. Então eu tive a negativa em novembro, no finalzinho do ano de 2015, e 2016 aprovou meu visto. Em fevereiro eu tava aqui. Cheguei aqui em Toronto no dia 15 de fevereiro de 2016, 8 anos atrás. Depois disso, vim pra cá, fiz o meu primeiro ano de college em 2016, na época um college privado, porque o meu inglês ainda não era o suficiente para a pós-graduação no college público, e em 2017 eu fiz o college
público. Em 2017, passei pela minha segunda grande dificuldade no meu planejamento de morar fora do Brasil. Eu passei por um divórcio aqui no Canadá e foi um momento, assim, pessoalmente falando, muito difícil, muito desafiador, por diversas questões, mas principalmente porque eu tinha esse desejo no meu coração de morar fora do Brasil. Eu vim para o Canadá com um plano muito bem traçado de que eu queria a residência permanente. Acontecesse o que acontecesse, eu ia voltar para o Brasil com essa residência garantida. E aí existem duas coisas principais que eu quero trazer nesse vídeo. Primeiro, a questão do timing da oportunidade. A gente vai passar por diversas situações na nossa vida, onde as oportunidades vão bater na nossa porta e vai caber a nós identificarmos se tá no tempo certo de aproveitar essa oportunidade ou não, se ainda não é o tempo. Então esse timing, ele é muito sensível, ele é muito individual de cada pessoa. E a segunda questão é o esforço necessário para que você conquiste algo que você colocou no teu coração, um sonho, um objetivo, seja lá o que tá no teu foco para você conquistar. Então, quando eu passei por essa situação, eu sabia que eu tava no timing certinho para acabar meu college, pegar meu PJWP, conseguir viabilizar a minha residência permanente através de todo esse esforço que eu já tinha feito ali desde 2015, tendo passado por visto negado, a barreira do inglês, que pra mim foi uma coisa extremamente complicada de ultrapassar. Então, aquele momento foi um momento de decisão no sentido, eu tenho que continuar aproveitando a oportunidade que eu tenho de estar aqui para finalizar um sonho. Desistir nunca foi ali uma opção. Eu poderia ter desistido, ido embora para o Brasil e colocado um ponto final? Poderia, mas dentro do meu coração eu decidi colocar um esforço ainda maior para que isso se tornasse uma realidade na minha vida. Mas como tudo tem um preço, um ano depois disso, 2018 para 2019, eu tive quase que um burnout, assim, na questão de não saber mais conciliar o meu trabalho agora como consultora educacional. Para quem não sabe, depois que eu me formei, eu entrei para trabalhar numa empresa de imigração e me tornei consultora educacional, me especializei em colleges públicos, college para fins de imigração. Hoje eu ainda trabalho com isso, só que agora não mais como funcionária, tenho a minha própria empresa, tenho a minha vida toda equilibrada, pessoal e profissionalmente falando, mas naquele período foi algo que eu tive que realmente me organizar para saber lidar com tudo isso. Porque basicamente meu canal começou como um blog, onde eu compartilhava muitas coisas pessoais, não tinha assim um cunho profissional, não tinha objetivo de trazer nada que me trouxesse algum retorno financeiro para cá. Aliás, o YouTube nunca foi o meu ganha-pão, sempre foi um canal de comunicação com as pessoas que me seguem, que precisam de ajuda, que às vezes com uma dica que eu dei por causa da carta do visto ou pela minha trajetória se inspirou e a pessoa seguiu um caminho ou achou uma resposta, enfim, sempre foi uma forma de eu contribuir na vida das pessoas. Depois se tornou o meu trabalho. Então fazer essa transição do pessoal pro profissional não foi algo simples, tanto que eu parei com o canal por 2 anos para eu conseguir me organizar emocionalmente e aí sim voltar a criar conteúdo aqui. Até porque, gente, a internet, ela mudou muito. Em 2016, quando eu comecei a criar conteúdo, era outra internet, era outro público, era outro tipo de troca com o público aqui na internet. Hoje a internet tá realmente um ambiente muito mais hostil, muito mais complicado de você, né, ficar abrindo coisas da sua vida pessoal. Então, essa transição foi meio que, né, natural. E esse é um dos grandes motivos também por que eu parei de compartilhar coisas da minha vida pessoal aqui no YouTube. Justamente porque a internet mudou. Eu passei por essa situação, né, de transição entre algo que era meu hobby, né, fazer vídeos falando sobre o Canadá, como morar aqui, como estudar, como trabalhar. De repente se tornou o meu trabalho e eu tava ali passando internamente por questões emocionais muito complexas que se iniciaram lá na época do divórcio, onde tinha tudo muito exposto aqui a minha vida pessoal, de forma muito ingênua. Acho que todo mundo faz isso, né? Começa um canal com aquele público pequenininho, fazendo conteúdo para a própria família, para todo mundo acompanhar a trajetória de intercâmbio. E de repente eu me vi tendo um divórcio online, onde todo mundo sabia da minha vida, porque eu compartilhava. E aí, para eu sair dessa situação e conseguir ter a minha privacidade de novo e voltar a criar conteúdo e voltar a inspirar pessoas de uma outra forma, eu tive que dar essa pausa, muita terapia, até eu chegar no momento que falei assim, não, isso aqui tá confortável, eu consigo equilibrar o que é pessoal, o que é profissional, o que é contribuir com a vida dos outros e vai dar tudo certo. E desde então, desde 2020, eu tenho feito desta forma. Até que entra a história do PR. Quando você acha que tá tudo perfeito, que a coisa já tá, né, tipo assim, todos os desertos ficaram pra trás,
Na reta final do meu PR, eu tive todo o processo devolvido. Então eu vou contar bem rapidinho pra vocês como é que foi essa história. Bom, eu recebi o meu convite do PR em 2020, em maio de 2020, 28 de maio de 2020. Se eu não me engano, na época, o sorteio foi de 441 pontos. Algo assim, 441 pontos. E para quem não sabe, aqui no Canadá, quando você é sorteado, nesse programa de imigração que eu participei, que é o Express Entry, ele não é instantâneo, não é você recebeu um convite agora e você já tá no Canadá amanhã, ou já tá com a sua residência permanente em mãos. Tem toda uma etapa pós-sorteio que pode durar aí de 6 meses a 1 ano, e no meu caso durou muito mais do que 1 ano, porque foi bem no meio da pandemia. Então, em 28 de maio, quando eu recebi o ITA, né, que é o Invitation to Apply, as fronteiras do Canadá estavam fechadas, a gente estava no meio do lockdown e eu não consegui fazer quase nada do meu processo. Um dos requerimentos é o exame médico que você precisa fazer num consultório autorizado pelo consulado canadense. Eu consegui agendamento na época só em agosto de 2020, para vocês verem como tava, tipo assim, tudo muito complexo. Então o meu processo acabou demorando muito mais do que apenas 1 ano. E aí no ano de 2020 eu enviei a documentação, consegui fazer o exame médico, mandei documentos, tudo. Eles, no finalzinho do ano de 2020, eu recebi uma notificação do consulado falando que eu tinha que dar mais explicações do meu divórcio, porque eu tive troca de nome, quando eu apliquei eu tava com nome de casada, quando eu tava mandando a documentação eu tava declarando que eu estava aplicando sozinha, solteira, então teve essa primeira devolução. Depois em 2021 teve mais um pedido de esclarecimentos, que eu não lembro o que era, mas voltou, pediram um documento a mais, até que no meio do ano de 2021, eu já tinha completado 1 ano que eu tava nesse processo de ida e vinda com os documentos, recebi um e-mail dizendo que eu não era elegível para o processo que eu tinha aplicado, que é o Canadian Experience Class, e que basicamente a carta falava assim: você não é elegível, o seu PR está sendo negado. Se você acha que você é elegível, volta pro fim da fila, paga as taxas de novo e aplica. Na hora, assim, gente, que você recebe essa notícia, você fica assim, cara, como assim? 2021, eu já tava há 5 anos nesse plano Canadá e o meu objetivo era ter a residência permanente. Então, quando eu recebi essa notícia, foi algo assim que abalou demais, assim, todo aquele fluxo que eu tava vindo. Porque quando você já tá na reta final, assim, já tem 1 ano de processo, a gente já tava, tipo assim, esperando chegar o COPR, que é aquele documento que você entra pra pegar o cartãozinho do PR. Aí devolveu tudo. Quando eu fui ler, né, com calma, o que tinha acontecido, lá falava assim, que eu não era elegível. Porém, eu era elegível, sim, pro Canadian Experience Class, que é basicamente uma classe especial dentro do Express Entry, onde você já tem 1 ano de experiência canadense. E lá falava que eu não tinha colocado no meu processo o Employment Letter, que é uma carta do empregador. Porém, eu tinha colocado o contrato com o meu cargo, descrição do cargo, salário, data que eu entrei, tudo certinho, contrato de trabalho, e tinha colocado imposto de renda que mostra ali que eu estava devidamente trabalhando no NOC, né, que é aquela nomenclatura de cargos, tudo certinho. Só que lá no site do governo tinham 3 requerimentos. Tinha essa questão do imposto de renda, o contrato de trabalho, com todo o descritivo do teu cargo, e a terceira peça era a bendita da Employment Letter. E aí, na época, eu fiquei assim, tipo, super chateada. Eu tava conversando com uma amiga que ela que foi assim, acho que, sabe, o anjo que Deus mandou e falou pra me falar o que ela falou. Ela falou assim: Nath, eu dei uma pesquisadinha aqui no Google, eu vi que você pode fazer um pedido de reconsideração. Se você acha que o oficial errou no teu caso ou errou na decisão, você pode apelar. Aí eu já corri, fui pesquisar certinho o que era esse pedido, né, de reconsideração, e realmente lá falava isso. Se você entende que a decisão do oficial não foi justa no seu caso, você pode sim mandar uma carta para o consulado via Webform, que é um site lá que você consegue ter essa comunicação, e expor o teu posicionamento. E aí na hora, gente, eu fiz. Eu lembro que eu sentei pra fazer essa carta, parece que o Espírito Santo desceu assim e me ajudou a escrever, porque basicamente eu escrevi: olha, eu respeito muito a decisão do oficial, eu já estou nesse processo há mais de 1 ano, a gente está no meio de uma pandemia, eu tive diversas dificuldades para conseguir toda a documentação que vocês me pediram, porque a gente está no meio da pandemia, não tinha como agendar o médico, quando eu precisei pegar extratos bancários, o banco fechado, tive que fazer isso tudo por telefone, tudo muito complicado, muito moroso. Vocês pediram novamente documentação do meu divórcio, eu fui atrás, enfim, descrevi bem bonitinho. E em resumo, tudo isso aconteceu e eu fui prontamente mandando para vocês as informações. Nesse quesito da elegibilidade do meu processo, das 3 evidências que o governo pede lá no site, eu mandei 2. Então, nesse sentido, o oficial que já tinha me pedido tantas coisas, ele poderia ter muito bem pedido a minha Employment Letter. E eu mandaria, como eu fiz das outras vezes que vocês me acionaram.
Porém, o oficial categorizou que eu não era elegível, mesmo tendo 2 evidências em mãos de que eu era sim elegível. Portanto, peço um pedido de reconsideração do meu caso, incluo a minha employment letter no anexo desse web form e espero que vocês reconsiderem. Na época eu falei com o meu ex-chefe, graças a Deus eu saí de lá com a porta aberta, gente. Isso é uma coisa muito legal de falar, porque às vezes a gente não entende a importância de você sempre sair e deixar a porta aberta, seja de emprego, seja de escola, por onde você passar. E eu lembro que eu falei com o meu ex-chefe, expliquei a situação, ele assinou a employment letter pra mim e quando eu mandei esse pedido de reconsideração, eu já coloquei a carta junto. Tá, mandei e aí vocês pensam, não, beleza, é rapidinho pra responder. Não, gente, eu esperei 40 dias por uma resposta do consulado. Você fica assim no escuro. Esse processo de residência permanente, se vocês acham que a parte do college, de aprender o inglês, de juntar o dinheiro é o mais difícil, não é. Esse período onde você tá ainda mandando a documentação e você tá nessa berlinda sem saber se vai dar certo ou não vai dar certo, é extremamente estressante. Eu acho que de todas as dificuldades que eu passei, essa parte aí de você mandar a documentação para conseguir a residência permanente foi o período mais crítico e mais desgastante. Eu tava assim já no meu limite. Cada vez que aparece um e-mail do consulado na sua caixa, você fica assim gelada por dentro. É uma sensação assim indescritível. E aí, 40 dias depois que eu tinha mandado o pedido de reconsideração, veio no meu e-mail lá: seu processo foi reaberto, seu pedido foi considerado e o teu PR está aprovado. Gente, 40 dias. Aí eu fiquei muito feliz, obviamente. Agradeci muito a Deus por tudo, por essa amiga ter me dado essa ideia de fazer o pedido de reconsideração, por Deus ter me dado assim discernimento, sabedoria de sentar e escrever essa carta. Eu até mandei uma vez essa carta para uma advogada aqui do Canadá para ela ler. Ela falou: Nath, ficou muito bem redigida, muito bem escrita. E eu falei: olha, não fui eu, minha filha, foi Jesus. Porque não, humanamente falando, eu não teria capacidade de escrever do jeitinho que eu escrevi, com as palavras que eu usei, sabe? Sem querer desrespeitar em nenhum momento o oficial, mas demonstrando pra ele que sim, eu era elegível e ele tinha evidências em mãos de que eu era elegível. Ele só cometeu um erro, né, de realmente devolver meu processo sem pedir o único documento que ele viu lá que tava faltando. E aí, como eu mandei o documento, eles acataram, reabriram meu caso e eu consegui o PR. Isso já era setembro de 2021, então foi aí mais de um ano todo esse processo. E aí sim, eu pude respirar tranquila, ter minha residência permanente, né? E hoje estar aqui contando essa história pra vocês com um sentimento de missão cumprida. E aí, para finalizar esse vídeo, eu vou deixar para vocês 3 lições de toda essa história, gente. Primeiro, dificuldades sempre vão acontecer. Todas as vezes que você dispuser no seu coração a aproveitar uma oportunidade, seguir por um caminho e colocar todo o seu esforço naquilo ali, saiba que vão acontecer dificuldades, sim. Cada dificuldade é um crescimento pessoal. E isso é em todos os âmbitos da nossa vida. Todas as vezes que a gente passa por uma dificuldade, a gente cresce, a gente separa o certo do errado, a gente consegue filtrar pessoas da nossa vida. E cada momento que eu passei dificuldade nesses últimos 8 anos, eu consigo enxergar isso. O quanto eu amadureci como pessoa, o quanto eu consegui separar quem era realmente amigo, quem não era, o que era saudável fazer na minha rotina, o que não era saudável, como continuar fazendo uma coisa que eu amo, que é criar conteúdo sem precisar me expor, sem comprometer a minha saúde mental, o meu bem-estar. Cada uma dessas dificuldades simboliza hoje pra mim um crescimento que me levou a oportunidades maiores ainda. E aí vem a segunda lição. Sempre que você passa de estágio, é igual videogame, novas oportunidades virão, oportunidades maiores e com elas novas dificuldades para que você cresça e consiga ir para estágios mais elevados da sua trajetória. E a terceira e última lição é: a jornada de ninguém é perfeita. Porém, aquele que sabe reconhecer o timing da oportunidade e direciona 100% dos seus esforços para aquela oportunidade ser alcançada, são essas pessoas que vencem. Eu sei que para muitos que estão me ouvindo, o Plano Canadá acabou, seja por questões financeiras, seja porque a pessoa não consegue nesse período de 2 anos ficar aqui sem poder trabalhar. Cada um tem o seu motivo. Para outros é só uma pausa, vão continuar perseguindo o sonho de sair do Brasil, de vir para cá, perseguir uma residência permanente. Tem pessoas em diversos estágios, mas o principal que eu quero deixar para vocês hoje de mensagem é que se você decidiu continuar nesse planejamento, coloque 100% dos seus esforços. Muitos que estão hoje me assistindo, que estão aí lamentando não terem conseguido vir antes, porque às vezes menosprezaram a questão de estudar o inglês, ou estavam
tentando ainda juntar mais dinheiro para vir de uma forma mais confortável para cá. De repente o governo veio e dobrou as comprovações. Cada um tá num estágio da questão aí. Eu espero de coração que o vídeo de hoje tenha agregado de alguma maneira na tua vida, trazido você para refletir um pouco melhor no que está acontecendo e te ajudar a perceber se é momento de deixar esse planejamento de lado, buscar novas oportunidades, ou se realmente é o momento de você continuar se esforçando, dedicando 100% do seu foco para chegar no seu objetivo final, que é vir para o Canadá. E se você que está assistindo não tem o planejamento do Canadá e tá com outros assuntos pessoais que também se encaixam no assunto que eu tô abordando nesse vídeo, que esse vídeo também tenha sido extremamente importante para que você reflita e chegue aí às suas próprias conclusões. No mais, pessoal, nunca deixem de confiar também no timing de Deus. E sempre uma frase que me acompanha é: há um tempo para todas as coisas. Minha mãe sempre falou essa frase pra mim. Quando eu era menor eu odiava, porque eu falava, não quero esse tempo, eu quero o meu tempo. Até que você cresce, amadurece e entende que o tempo de Deus, ele é muito melhor que o nosso. Cada coisa que eu passei nessa minha trajetória dos últimos 8 anos pra hoje estar aqui no Canadá como residente permanente, me agregou coisas muito importantes, muito valiosas, que se eu não tivesse passado, eu não estaria colhendo essas coisas hoje. Então essa dose também de confiança em Deus e confiança no tempo de Deus, ela é extremamente importante para qualquer coisa que a gente venha fazer na nossa vida. Fiquem com Deus, a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa aqui nos comentários os seus pensamentos, eu vou adorar ler e interagir com vocês. E caso você não seja ainda inscrito nesse canal, se inscreva, deixa ativadas as notificações, sempre que tiver novos vídeos você vai ser notificado. A gente se vê no próximo vídeo, gente. Um beijo e tchau!